conversando, Mônica, foi o seguinte, esses textos, né, a Bíblia não é escrita paralela à história, não é tipo ata que você registra o que está acontecendo. Né? Os textos estão bem posterior ao fato. Então, esses textos de Gênesis, esse texto de Gênesis, eles vieram, esse principalmente o Gênesis 1 e 2, né, que são dois relatos distintos da criação, eles vieram no período pós-exílio, muita influência babilônica. O sábado é babilônico, né, veio de lá, né, várias coisas vieram influenciar da Babilônia. A pergunta que eu fiz lá foi essa, de que maneira que o judeu tratava o mito? Se ele tratava como uma estratégia para dominação, igual a gente trata hoje, ou se eles tratavam apenas como uma crença que não era tão nociva como é hoje no mundo que a gente vive. Essa era a minha pergunta. Como que eles tratavam isso lá no início? Porque, assim, a gente hoje, quando a gente fala que não é literal, a gente não está falando, por exemplo, dilúvio. A gente não tem como ter acontecido um dilúvio global. Mas várias civilizações e povos falam de um dilúvio. Então, isso pode ser o quê? Fruto de enchentes locais que tiveram em lugares onde o povo viu, não souberam o que escrever e falaram de um dilúvio. Cada nação e povo fala do seu jeito. Mas aconteceu um fato. A minha pergunta era essa: existe um fato real atrás desse mito ou é uma invenção da mente? Deixa eu só explicar também sobre essa questão de dilúvio. Existem também vários povos que adoram o Sol, têm o Sol como uma divindade. Existem vários povos que fazem construção de pirâmide. É porque são elementos comuns na realidade do dia a dia que acabam sendo assimilados e as pessoas tentam achar correlação entre eles. Isso é intencional, de maneira para dominar o povo, era intencional. Eu vou escrever, eu vou criar um plano de dominação para o povo que vive ali, de maneira intencional, eu vou criar isso para gerar poder. Ou se foi simplesmente uma criação, uma busca por um desconhecido, algo da mente, uma necessidade Pode ser os dois, pastor. Pode ser os dois. É isso que eu estou procurando o melhor entendimento disso. Eu fiz essa pergunta para o Graus, e como o Mona entende um pouco disso, eu queria saber o que ele pensa. Entendeu? Tá, então assim, ó, não é uma questão do meu entendimento, tá? É uma questão do que nós vamos trazer a respeito do texto. Eu gosto muito do título que o professor Oswaldo Luiz Ribeiro deu ao seu canal, porque exegese é isso, é necromancia pura, é deixar os mortos falarem, certo? Exegese é deixar os mortos falarem, é deixar os autores bíblicos falarem, e os autores estão mortos. Então, vamos evocá-los, certo? Em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência de que Gênesis 1 é uma coisa, Gênesis 2 é outra. Os textos, eles são totalmente costurados. Existiam várias e várias e várias tradições, inclusive tradições eloístas de Israel, tradições javistas de Judá, e essas tradições, elas foram juntadas, certo? Então a gente tem que ter a noção disso. Em primeiro lugar, a mão que escreveu Gênesis 1 não é a mesma mão que escreveu Gênesis 2, certo? Outra questão muito importante que nós temos que prestar atenção é como eles lidavam com o mito? Uma excelente pergunta. Mas aí, quem são eles? Porque o mito para a classe dominante, ele servia de um padrão de domínio social. E para a classe dominada, ela servia como muitas vezes uma questão de uma mensagem de esperança, certo? Ou até mesmo explicações etiológicas nesse tipo de coisa assim. Então, o mito, ele servia para que a pessoa, através da astúcia da classe dominante, os camponeses ali, eles pudessem seguir as ordens dos sacerdotes, escribas sacerdotais, porque eles tinham que implantar, de alguma forma, a centralização do culto em Jerusalém e, assim, instituir ali uma possível... O monoteísmo, certo? Porque o povo era politeísta e o sacerdote somente teria o domínio de tudo se ele fosse, como ele se colocou em Malaquias, capítulo 2, versículo 7, ele vai dizer: se alguém quer sabedoria, busque dos lábios do sacerdote, porque o sacerdote é o mensageiro da divindade. Mentira! O mensageiro da divindade era o profeta. Então, a profecia, ela é abafada pelo sacerdócio, tanto os profetas carismáticos, quanto os profetas culticos, como os profetas críticos. Em Zacarias, nós vamos ter o texto: se alguém disser, se autodenominar profeta, que este seja traspassado por seu pai e por sua mãe, porque o sacerdócio era contra a profecia. Então, o único jeito de estabelecer o domínio sacerdotal era esse, era criando os mitos, para que, como Marcel de Thiene vem apresentar através dos ditos de Platão, certo? A voz do governador deve ecoar por toda a cidade através dos mitos, que sejam cantados, que sejam contados, que sejam cantados pelos adultos, que sejam contados pelos anciãos, as crianças. Então, é assim que funciona. Quando perguntamos como que eles lidavam com os mitos, devemos ter em mente que se tratava de duas classes sociais, a classe dominante e a classe dominada. Certo? Karen, você acha do porquê que a mulher é condenada, é a culpada no Gênesis?